Olá, vamos ao nosso terceiro vídeo dessa micro temporada. No primeiro vídeo eu falei sobre os ciclos, o segundo vídeo eu falei sobre o caos e agora eu quero falar um pouquinho sobre confiança, mas eu vou fazer um panorama aí do que eu falei nesses dois primeiros vídeos para você engrenar. Se você quiser assistir, eu super recomendo, vou deixar aqui em algum lugar. E eu comecei falando dos ciclos, então se você já assistiu, você vai perceber lá que eu falei sobre mudança, sobre desconforto, sobre colocar um ponto final naquilo que de repente tá, sabe aquele looping eterno, não para nunca, você volta, você olha, você fala, eu acho que eu já tive aqui. Então, como colocar pontos finais ou como reconhecer que aquele ciclo ali fechou, que ele acabou. Então, esse foi um pouquinho do que eu falei no primeiro vídeo. No segundo vídeo, eu falei sobre o caos, porque essa primeira parte, né, dos ciclos, muitas vezes, não vou dizer todas as vezes, às vezes os ciclos eles terminam assim de forma muito tranquila, dependendo do nosso apego, né? Quando a gente quer continuar ali, parece que o negócio fica menos fluido, porque o apego faz com que a gente sinta falta de alguma coisa, que a gente se agarre e não deixe ir. E isso pode trazer um caos. E esse caos é aquela bagunça que você não sabe, como diria o mineiro, né? Onco tô, ponco vou. E aí geram dúvidas, incertezas, medos, enfim, o caos é o que o nome já diz. Se você conseguiu, em primeiro lugar, identificar que um ciclo terminou, em segundo lugar, enfrentar todas essas questões aí de dúvidas e medos e tudo mais que de repente esse fechamento trouxe para você, se você conseguir lidar com o caos e organizar esse caos, ou pelo menos o minimamente possível para que você volte para o movimento, que esse é eu acredito que essa seja o principal ponto dessa micro temporada, é manter um movimento, porque algumas coisas paralisam a gente. O medo e a dúvida paralisa a gente. O caos propriamente dito paralisa a gente, porque a gente não sabe para onde dar o primeiro passo, né? De que forma que a gente começa ou recomeça. Então, conseguir manter esse movimento, no mínimo, para que você ganhe um pouquinho mais de confiança, que é o que eu vou falar hoje nesse vídeo, já é um grande começo. Manter o movimento é um grande começo, porque ficar paralisado, ficar olhando o que está acontecendo ao redor, não vai lá ajudar muito. Então, se você conseguiu aí, nesses dois primeiros pontos, né, tirar pelo menos essa lição, a gente avança, porque provavelmente você teve mais clareza quando você parou para observar essas duas questões, você teve mais clareza para poder dar esse primeiro passo, você teoricamente pegou os aprendizados e agora é hora de ver, né, se o que você aprendeu aí na caminhada, de fato, você vai aplicar nessa mesma caminhada, nessa jornada. Então, você vê que tá tudo amarradinho, né? Você parou, não foi porque, não, eu desisti da caminhada. Não, eu parei porque não adianta eu continuar caminhando se eu não sei para onde eu tô indo, ou então se isso tá muito confuso, tá muito turvo para mim, né? Eu falei muito isso nos dois vídeos, que é como a gente ficar se debatendo ali, né, enquanto tá se afogando, né? Então, eu entendi os ciclos, eu já parei de me debater, que eu acho que isso é que é importante, parar de se debater, parar de querer ficar se salvando ali no meio e deixar, sabe, o fluxo levar. E aí as águas, elas vão ficar mais tranquilas para você poder, né, dar aquela paradinha e se lançar. E você vai parar de brigar com o caos, porque se a água tá mais tranquila, se tá menos turva, você consegue ver melhor onde você está e para onde que você tá indo, que esse é o importante, né? Que quando a gente fala de coordenadas, quando a gente fala de caminho, de jornada, de bússola, enfim, é sinal que a gente está naquele ponto da vida perdido. Ou pelo menos, eu não diria totalmente perdido, mas precisando ajustar, fazer esse ajuste de caminho. Então reconhece, fala, não, tô perdido. Porque tem gente que fica ali, né?
resistindo, né? Não, eu sei para onde eu tô indo, não se preocupa, tá tudo sob controle. Aí quando a gente vai ver, já andou 100 quilômetros para a direção que vai te levar para um outro lugar, não vou dizer certo ou errado, que vai te levar para outro lugar. E o detalhe é um pequeno movimento, porque você tá numa velocidade tal aqui, um pequeno movimento que você faz, você vai parar no médio prazo, você vai parar num lugar muito diferente daquele que você planejou. Então é melhor parar e ajustar para poder seguir esse planejado, ou pelo menos fazer os ajustes que precisam ser feitos, né, nessa caminhada, mas não se engane, não fique dando essa desculpa, não, eu sei onde eu tô, não, imagina, isso aqui, não, ali na frente a gente faz um retorno, e às vezes o retorno é só dali uns 30 quilômetros, tá? Então não se iluda, dá essa paradinha que muitas vezes essa parada vai ser fundamental para você ajustar a sua rota e continuar seguindo, e aí é onde entra essa questão da confiança, né? Eu tenho alguns vídeos que eu termino com eu entrego, confio, aceito e agradeço, porque essa posição, né, de entregar, essa disposição, na verdade, de entregar o nosso caminho, de confiar que esse caminho ele está sendo traçado por algo maior, aceitar que esse algo maior sabe muito mais da gente do que a gente mesmo, e aí você pode assumir esse algo maior como o seu Deus, o universo, as forças, enfim, depende muito daquilo que você acredita. Eu coloco como fluxo, eu digo que a vida tem um fluxo, e o fluxo é ele que vai nos direcionando e a gente vai recebendo aí. Eu ouvi uma vez um podcast que falava sinais e sussurros, ou alguma coisa desse tipo, que a gente, ao longo da nossa vida, a gente ia recebendo alguns sinais através de sussurros. Então, aquilo ali fez sentido para mim, porque eu vou dando os meus passos e eu vou percebendo, sabe, algumas sincronicidades aí no caminho, e normalmente eu paro, analiso e aceito aquele caminho. Poxa, se está tudo meio que indo aqui em congruência, eu vou seguir esses sinais aqui. Então, é aceitar isso e agradecer pelo resultado no final das contas, porque sempre vai ter um resultado a nosso favor, ainda que a gente não entenda, ainda que seja doloroso, ainda que a gente precise desse desprendimento, desse desapego, porque é necessário. Eu acho que a maior causa dos nossos sofrimentos hoje em dia é o apego. A gente quer coisas que de repente não vão nos fazer bem, mas porque nós estamos apegados, a gente fica ali, né, segurando. Então, quando você entende esse mantra, né, eu entrego, eu confio, eu aceito e eu agradeço, você tem a oportunidade de pegar aí na sua bagagem, né? Porque você está fazendo uma caminhada, você está fazendo uma jornada. Você tem a oportunidade de pegar na sua bagagem todos os seus aprendizados como se fossem mapas, como se fossem pistas, como se fossem um roteiro, né? Como se fosse um roteiro da sua jornada, e colocar isso em prática. Então, o que você faz com esses recursos? O que você faz com esses aprendizados? De que forma que você vai aplicar tudo que você recebeu aí na sua caminhada? Então esse vídeo, ele é muito mais como uma reflexão a respeito desse caminho que você está fazendo e o quanto você confia que esse caminho vai te levar para o melhor lugar para você. E de repente, não é tanto aquilo que você planejou, aquilo que você sonhou, mas quando você chegar lá, fala: nossa, que show, nem imaginava que eu estaria aqui. Que é o que eu sempre falo, né? Atualmente eu moro nos Emirados Árabes, mais precisamente em Dubai, e eu nunca planejei vir para cá. Imagina se eu ficasse resistente, porque eu recebi um convite e foi interessante porque eu tava no meio de uma pandemia, não sabia o que ia acontecer, eu tava presa na casa da minha prima lá na Suécia, e eu recebi um telefonema: olha, André, eu tô indo para Dubai e eu gostaria que você viesse comigo, queria saber se você aceita. E aí você fica pensando, né?
De onde surgiu isso? E ela usou um termo, até um paradoxo, porque aqui no verão bate 50 e poucos graus. Ela falou, vamos para lá, isso foi em 2020, meu filho tinha acabado de falecer, foi em março que ela me ligou, meu filho tinha falecido em janeiro, quer dizer, fazia 2 meses. Ela falou, vamos para lá, que assim você vai e refresca a sua cabeça. Então, paradoxo, né, de 50 graus de temperatura, eu refrescando a minha cabeça. E na hora eu não pensei muito, e eu falei, ai, eu aceito, eu vou. Imagina se e eu já tô aqui há 3 anos, imagina se eu, ali naquele momento, eu pensasse assim, ué, a Dubai? Não, isso daí não tá, deixa eu olhar nas minhas anotações. Não, Dubai não tá nas minhas anotações, não quero. Isso daí não pode ser bom para mim. Então, se você não se permitir receber o que a vida tem para você, por conta dos seus apegos, eu estava muito apegada à Inglaterra naquela época, ainda estava, né? E eu fico imaginando, porque eu acabei fugindo para lá no meio da pandemia para ficar. Era um lugar seguro que na época eu chamava de casa. Então, quando eu voltei para lá, eu fiquei, acho que uns 4 meses, mais ou menos, presa. E eu confesso que eu tava dando ali o meu jeitinho de voltar para Inglaterra. Eu falei, vamos ver como que eu faço para voltar para cá, né? Então, imagina se ali, naquele momento em que a vida ofereceu aquele novo caminho para mim, né? O caminho simplesmente se iluminou ali na minha frente, sem que eu precisasse fazer algum esforço, sem que eu pedisse nada para ninguém, sem que eu me posicionasse. Olha, gente, eu tô aqui disponível, tá? Não, eu tava vivendo meu luto, eu tava quieta ali na casa da minha família, né? Num momento assim de muita introspecção, e de repente vem um convite, e se eu simplesmente dissesse, ah, não, isso daí não é possível. Não, isso daí não tá no meu planejamento, não vou. Não, eu disse sim. Depois veio a pandemia propriamente dito, né? Tudo fechou, enfim. Eu não sabia como que ia ser, porque a gente ficou sem contato aí ao longo da pandemia. A gente se falou 1, 2 vezes no máximo. E eu imaginei, eu falei, talvez isso nem vá mais acontecer, porque deve estar tudo fechado, provavelmente não vai mais acontecer. Só que quando foi em julho, ela mudou para cá e me ligou. André, você já tá pronta? E eu, opa, deixa eu me ajeitar, né? Eu não estava pronta, porque eu não esperava, não imaginava que estava tudo certo. E eu tinha meio que aquela ansiedadezinha, sabe? Ai, não vou ligar, porque, de repente é não, então deixa as coisas acontecerem. Então dá aquele medinho, aquela incerteza. Natural, como eu falei, né? Os fechamentos de ciclos e esse caos, né? Eu estava vivendo um fechamento de ciclo, estava vivendo o caos, né? Do luto, enfim. Então tinha medo, tinha incerteza, tinha... O que será que vai acontecer agora? Mas eu simplesmente entreguei aquele caminho, confiei, aceitei que aquilo ali era o melhor para mim e agradeci. E fiquei esperando. E hoje tentei, eu vim pra cá, passei uns 3, 4 meses e tentei ir embora, porque eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Não tô feliz aqui. E queria voltar pra Inglaterra, comprei o ticket pra... Não, na verdade eu já tinha o ticket pra voltar, ou pro Brasil ou pra Inglaterra, e não deu certo, tudo fechou, o aeroporto fechou, bom, vocês sabem, né, como foi a segunda onda. Então, parecia que eu tava brigando ali com o processo, mas tinha algo maior que eu ali, no final das contas, pra, sabe, dar aquele, calma, para de se debater, não fica se debatendo, espera um pouquinho, espera a água ficar um pouquinho mais calma, espera essa turbulência passar, que você vai ver o que vai acontecer depois. Então, agradeci e eu falei para mim mesma, eu falei, olha, eu não vou brigar mais. A passagem, o meu ticket, né, de volta para o Brasil, para a Inglaterra, foi cancelado uma vez em janeiro, depois foi cancelado 2 vezes em fevereiro. Eu falei, eu não vou brigar mais. Essa briga não é minha. E aí eu fiquei quieta, arrumei um trabalho por aqui, algo para fazer, para me manter ocupada naquele momento e simplesmente esperei. Hoje são 3 anos de confiança, 3 anos de aceitar esse caminho e eu posso garantir que se eu não tivesse passado por todo esse processo de deixar a água parar, né, ficar mais calma, talvez eu não estivesse vivendo o que eu estou vivendo hoje. Então, não importa o quanto essas águas podem parecer, sabe, querer te engolir, te afogar.
uma hora, assim que você parar de se debater, essa água vai acalmar, você vai conseguir ver tudo com mais nitidez, você vai ter mais clareza e vai conseguir absorver aí todos os aprendizados dessa jornada, dessa caminhada, e é essa mensagem que eu queria trazer nessa micro temporada. Esse ciclo vai se fechar, esse caos vai passar, as águas vão ficar mais calmas e você vai entender todo o processo. Um beijo grande, aproveita, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal para você saber quais são as próximas temporadas ou micro temporadas. O vídeo para você entender desde o início o que eu falei vai estar aqui em algum lugar, tá bom? E se você acha que esse vídeo vai fazer sentido para alguém que você conhece, aproveita e encaminha. Um beijo grande.